A paz do Senhor para você que tá me ouvindo, para você que tá me assistindo, né? Pra você que tá aqui no YouTube com a gente. Mais um vídeo aqui pro nosso canal, nosso segundo vídeo aqui pro canal. Esse trabalho que eu faço em prol do Evangelho, em prol da Palavra de Deus. Em prol de, querendo ou não, também aprender um pouco mais da Palavra de Deus, né? Se você tiver alguma coisa para compartilhar comigo, com a gente, é só deixar nos comentários, tá bom? E o assunto de hoje é um assunto que eu sempre quis tratar, porque foi algo que me incomodou muito. Né? Hoje eu congrego numa igreja pentecostal, na igreja Formosa, uma igreja muito boa, uma igreja bíblica, graças a Deus. Mas teve um determinado momento da minha vida que eu me afastei do movimento pentecostal. Eu me afastei do movimento pentecostal por esse motivo, que é o assunto principal desse vídeo, né? Que é simplesmente a falta de conhecimento bíblico, a carência de conhecimento bíblico, a carência de vida intelectual no movimento pentecostal. E aqui nesse vídeo eu quero tratar do chamado à intelectualidade que Deus traz para todos os cristãos, para todo o seu povo. E por que isso é muito negligenciado, né? A leitura básica que eu vou fazer, ela pode ser encontrada nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulo, no próprio Apocalipse de João, tá bom? Mas a leitura básica que eu vou usar é uma lá de Deuteronômio, que foi pelo menos a que me fez enxergar esse chamado de Deus na intelectualidade para o seu povo, tá bom? Que está lá em Deuteronômios, conforme Moisés ia passando a lei de Deus, ele ia dando outras orientações que vinham também da parte do Senhor sobre como o povo deveria tratar a lei de Deus, tá bom? Então tá lá em Deuteronômio capítulo 31, eu vou ler do verso 10 em diante, tá bom? Vamos lá. Ordenou-lhes Moisés, ao fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor, o teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, para que a ouçam. Ou seja, deve haver continuamente a proclamação da palavra de Deus durante todo o povo, perante todo o povo. Verso 12. Reunireis o povo, homens, mulheres e crianças, ou seja, para todas as pessoas, e os estrangeiros que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus, e tenham cuidado de observar todas as palavras da lei de Deus. Ok? Presta atenção que fala assim, ó, para que ouçam, ou seja, ela tem que ser pregada, para que aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus, e tenham cuidado de observar todas as palavras desta lei. Só esse pequeno agrupamento de texto já pode ser usado como base para a doutrina da intelectualidade cristã, para a doutrina de que todo cristão, que todo povo de Deus, toda a igreja tem o chamado à intelectualidade. Eu não sei dizer detalhes por detalhes por que há essa carência no Brasil, tá bom? Por que há essa carência no Brasil especificamente, que é o nosso contexto? Porque isso é algo cultural do brasileiro. O brasileiro, ele não estuda, ele não lê. O brasileiro, ele não gosta de se atualizar sobre informações. O brasileiro, ele tem uma cultura de ir pela vontade das massas. Se você tem algum pensamento, se você tem alguma opinião que saia do senso comum, o brasileiro médio, ele já vai começar a te olhar torto. Um brasileiro que ele tenha uma opinião própria, o brasileiro que ele tenha que ele estude, que ele se informe, que ele tenha informações, que ele tenha uma opinião própria, isso é raridade. Isso é raridade. Tá? Tanto é que você sabe qual é a definição de opinião própria? A definição de opinião própria é basicamente assim: você vai atrás de algum assunto, você se informa sobre alguns fatos e com base nos fatos você forma uma opinião sobre aquilo. Isso é uma opinião. Isso que é uma opinião. Para o brasileiro, o que é uma opinião? O que o brasileiro diz que é uma opinião? Ah, por que você concorda com a legalização, regularização do armamentismo, por exemplo? Um exemplo só, tá bom? Tô falando que eu concordo e que eu discordo, só um exemplo.
Ah, é porque eu acho que é certo, eu acho que a gente tem que ter esse direito. É sempre eu acho, é sempre, eu tenho a impressão. Achar, ter impressão, ouviu falar, isso não é opinião, tá? Isso não é uma opinião. O que é uma opinião? Eu li as estatísticas, mas eu também sei que... Eu li as estatísticas sobre armamento e violência, mas eu também sei que uma pessoa armada também tem menos possibilidade de ser assaltada. E também a Bíblia ensina de que todo mundo tem o direito de autodefesa, pela Declaração dos Direitos Humanos também. Então eu sou a favor do armamentismo. Só um exemplo, tá? De uma resposta válida. Pronto, essa pessoa mostrou que ela pesquisou, que ela foi atrás, que ela analisou por uma avaliação própria cada um dos fatos, e a partir disso ele deu uma opinião. O brasileiro não tem isso, ele não tem essa cultura, ele não sabe o que é isso. Ele acha que ter uma opinião é saber o que ele acha sobre determinado assunto, sem saber se ele foi atrás, sem saber se ele... O que ele sabe de fato sobre aquilo. E simplesmente, o que você acha sobre tal assunto? Eu acho isso, pronto. Por que você acha? Não sei, é a impressão que eu tenho. Isso o brasileiro considera como opinião. A gente tem muito dessa cultura, infelizmente. E agora, por que entra na parte do movimento pentecostal? Porque é assim, tá? Eu vou falar que é um fato, tá? Não tô menosprezando nem os pentecostais, nem os tradicionais. Por nenhum motivo, tá bom? Mas o que eu vou falar aqui é um fato, tudo bem? E como eu já participei dos dois, eu já intercalei entre os dois, eu sei bem o que eu tô dizendo. Que é uma diferença grande entre os membros das igrejas pentecostais e os membros das igrejas tradicionais. E qual que é essa diferença? A diferença é basicamente de poder aquisitivo, né? Geralmente as pessoas que têm mais dinheiro, que tem e que acabam tendo mais recursos educacionais, que acabam lendo mais, estudando nas melhores escolas, porque as melhores escolas do Brasil são as escolas particulares, tudo bem? Isso é um fato. Então, se você estuda numa escola particular, provavelmente você já lê mais, você já entende mais de diversos assuntos do que uma pessoa que estudou em escola pública. Então, o que acontece? O meio tradicional, ele reúne mais, por causa dessa questão de público mesmo, ele reúne mais pessoas que têm opinião própria, que têm opinião formada, e que entendem mais o que é ter uma vida intelectual. Então eles acabam atendendo esse chamado. E é por isso que um determinado período da minha vida eu saí do movimento pentecostal para ir para uma igreja batista. Porque ela tinha seminário teológico, ela tinha curso teológico. Para você ter noção, o que a igreja pentecostal Assembleia de Deus, eu vou dar um exemplo, que foi a igreja pentecostal que eu tinha congregado, considera como um curso teológico básico, ou médio, ou até mesmo avançado, um curso teológico avançado, é o mesmo assunto, é a mesma profundidade da escola dominical da Igreja Batista. O curso teológico avançado na Igreja Pentecostal tem o mesmo nível de uma escola dominical da Igreja Batista. Isso não é exagero, isso não é piada, eu comprovei indo, tá? Eu comprovei indo. E sabendo o que é, e sabendo o que eu tô falando. Pra você ter noção, nas igrejas pentecostais, ninguém sabe, por exemplo, o que é o arminianismo. Eles não sabem o que é calvinismo. Eles não sabem o que significa soteriologia. Entende? Eu conheço um pastor que ele fez um curso, ele é formado em teologia, ele fez um curso de teologia, e ele não sabia o que era soteriologia. Ele achava que calvinismo era doutrina diabólica, porque um dia ele ouviu um pastor falando isso. Aí eu falei, mas o senhor é arminiano, né? Aí ele, o que é isso? O que é arminiano? Ele não sabia o que era arminianismo. Entende? Então, assim, é uma ignorância muito grande que existe no meio do público pentecostal. E existe por causa disso, porque há uma grande concentração no público pentecostal de pessoas de baixa renda. Isso acontece porque, é um fato também que eu vou falar aqui, os pentecostais evangelizam muito mais. E isso é um mérito, isso é muito bom, isso é ótimo. É inclusive por isso que eu estou no movimento pentecostal hoje, porque lá tem um espaço muito grande para evangelização, que eu sei que é o meu chamado ministerial, que faz parte do meu chamado ministerial. Inclusive eu faço evangelismo em praça, eu pretendo trazer um vídeo, um vlog sobre isso aqui. Então eu queria muito tocar nesse assunto. E como no Brasil a maior parte das igrejas são de fato as igrejas pentecostais, a gente há uma carência muito grande nas igrejas evangélicas de uma vida intelectual.
E uma vida intelectual não é algo optativo, não é, o fulano ele tem um chamado para isso, então ele vai ser intelectual. Não. A vida intelectual é um chamado para todos os cristãos, para todos, tá? E o que é ter uma vida intelectual? Ter uma vida intelectual não é necessariamente, tá, fazer determinados cursos, não é ser uma pessoa que só lê os clássicos, não é ter não sei quantos livros. Ter uma vida intelectual é simplesmente ser uma pessoa informada sobre o seu meio. Então, exemplo, se você é cristão, é você saber qual a sua fé. Então, exemplo, eu sou um cristão e eu vou na igreja católica. Então, que eu seja um cristão e que eu saiba a igreja e a doutrina, que eu saiba a história e a doutrina da igreja católica. Se eu sou um cristão, eu vou no movimento pentecostal. Que eu saiba, então, qual é a doutrina do movimento pentecostal e que eu saiba a história do movimento pentecostal. Se eu sou, por exemplo, um cristão da igreja batista, que eu saiba a história da igreja batista e que eu saiba a doutrina da igreja batista. Se eu sou um crente da igreja batista e também sou brasileiro, então que eu me informe sobre política, que eu me informe sobre economia e que eu me informe sobre a doutrina e a história da minha igreja. É basicamente isso, é você ser uma pessoa informada, você ser uma pessoa capaz de ter uma opinião sobre as coisas que cercam a sua vida. É você ser uma pessoa que tem opinião própria, que não vai pelas massas. Como eu já falei, ter opinião própria é bem diferente de ter achismo, tá? Então assim, esse é o segundo vídeo para esse canal. É um assunto que eu sempre gostei de tratar, que eu sempre quis tratar com mais profundidade. Lá no grupo da minha igreja, às vezes eu passo alguns estudos bíblicos, eu pretendo um dia trazer esse estudo para eles. Tem outros assuntos que eu também pretendo trazer para eles, também trazer para esse canal, mas só pra deixar bem, enfim, trazer esse assunto pra vocês, deixar esse assunto aqui pra vocês, para que vocês possam meditar sobre isso, pensar sobre isso, e caso você não esteja tendo uma vida intelectual, então que você repense suas atitudes, que você repense por que você está fazendo isso, sabe, por que você deixou a vida intelectual, sendo que você é um cristão e você tem um chamado pra isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer opinião que você tenha, deixa por favor no comentário aqui, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Pode me chamar nas redes sociais para conversar, pode ficar à vontade, tá bom? Um abraço, tamo junto. Deus abençoe.